Oi, eu sou o Maxon. No programa de hoje eu vou falar sobre Hellboy e o Homem Torto, novo filme da franquia Hellboy, que vai muito na contramão do que já foi feito de Hellboy no cinema até o momento. Eu particularmente não assisti o filme de 2019, o Hellboy com o David Harbour. Não sou grande conhecedor dos quadrinhos do Mike Mignola, porém sou apaixonado pelos dois filmes do Guillermo del Toro. Considero o primeiro Hellboy um dos grandes filmes de super-herói, mas comparativamente a esse aqui, os filmes do Del Toro são algo assim de mega produção hollywoodiana, né? Esse aqui é uma coisa muito mais contida, de baixo orçamento, que parece um filme de fã, e tudo isso colabora com a atmosfera de terror que nos foi prometida desde o primeiro trailer. Eu acho que tudo isso entrega uma experiência de terror dentro de um filme de super-herói, dentro de um filme de gibi, que fez com que eu saísse do cinema assim, arrepiado e maravilhado. Eu sei que já faz um tempinho que esse filme estreou, mas quando eu assisti no cinema, me senti na obrigação de gravar esse vídeo. Conversei com um monte de gente na internet que também ficaram surpresas, do tipo, como assim, esse filme é bom, não dava nada pro filme e tal. E eu sei que a gente vive aí um período de marasmo, de produção cinematográfica de gibi, de herói, de quadrinho e tal. E eu espero de coração que esse filme faça dinheiro, para que a gente veja outros filmes de quadrinho, de super-herói, seguindo por esse caminho. Então a gente tem um personagem aqui, o Hellboy, dessa vez interpretado pelo Jack Casey. Não conheci esse ator, eu vi que ele fez coisas que eu já tinha assistido, como por exemplo o remake do Desejo de Matar, mas do minuto 1 que ele aparece como Hellboy, você já tá ali imerso, a transformação já é completa, é um personagem que você já compra, já abraça de cara. Esse demônio criado aqui no planeta Terra e que trabalha por uma organização do governo dos Estados Unidos especializada em pesquisa e estudo do sobrenatural, o BPRD, o Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal. E ele está passando pelos Montes Apalache, nos anos 1950. O Montes Apalache tem muita história. Então ele está ali num trem, juntamente com uma também investigadora, pesquisadora desse bureau chamada Bob Jo. Ela é mais da parte teórica, tem uma carga ali, uma aranha, que crescem em proporções monstruosas, e aí descarrilha o trem. Disso eles se veem ali envoltos nesse mal que existe nos Montes Apalaches, que o Hellboy tem muita facilidade em pressentir, na terra, no ar. E ele diz, né, pra Adeline, ó, tem algo muito de errado aqui, e rapidamente eles já conhecem os locais e percebem que ali está envolto em uma história de bruxaria secular, e também atrelada à história desse homem torto que negocia almas. O ritual realizado com essas bruxas que invocam esse ser sobrenatural em troca de almas, em troca de poderes e tal. Então esse lugar está completamente amaldiçoado já há muito tempo, e o Hellboy se vê na obrigação de ajudar de alguma maneira. Quem dirige esse filme e também ajuda no roteiro é um diretor chamado Brian Taylor. E eu conheço esse cara por um filme do Nicolas Cage que eu acho fantástico. O Nicolas Cage e a Selma Blair, que não se fala muito, se chama Mãe e Pai, Mom and Dad no original. Um filme lá que os pais, eles se veem meio que contaminados com alguma praga, algum tipo de doença, e eles sentem um ímpeto, uma força descomunal em assassinar os próprios filhos. É um baita filme. Então quando eu vi o nome desse cara e associei a esse filme, eu falei, ele tem um conhecimento aí de algo muito esquisito. Então o que ele entrega aqui é um horror rural, horror mesmo, folclórico, gótico, com imagens noturnas assim maravilhosas e horripilantes. Tem sequências de arrepiar nesse filme, com uma trilha sonora absolutamente intensa, com violinos e violoncelos estridentes, que é uma constante no filme. E aí tem todo o lance da mitologia, das bruxas, dos rituais, das poções. É fantástico esse filme, assim. E o lance do baixo orçamento pesa em alguns efeitos especiais que não são lá grandes coisas, certamente destoam do resto, especialmente dos efeitos práticos, da maquiagem, da fotografia e das sequências noturnas que são lindas. Além desses dois protagonistas, que são muito bons e entregam atuações excelentes, são bem contrastantes os dois, né? O Hellboy é muito brucutu, apesar dele ser um tanto quanto calmo. A gente conhece, inclusive, bastante do passado do Hellboy, quem é a mãe do Hellboy e tal. A gente tem uma figura muito, muito marcante nesse filme, que é o papel de um padre, vivido pelo Joseph Marcel. Se você não associa o nome à pessoa, ele é o mordomo Joffrey, do Maluco no Pedaço. Curiosamente, recentemente, em outro filme de terror chamado Exorcismo Sagrado, que tem vídeo aqui no Mais Que Horror, ele também fez um outro padre. Então aqui ele faz um padre cego. Fantástico papel do Joseph Marcel como Reverendo Watts. Uma das figuras marcantes, excêntricas desse filme.
colaboram muito com esse climão de terror rural, folclórico e tal. Então assim, quando eu vi o trailer, fiquei muito feliz de um Hellboy de terror. E aí quando eu assisti o filme, constatei que de fato era isso mesmo. Fiquei arrepiado em vários momentos, em um filme curto, conciso, que assume o baixo orçamento e entrega uma experiência muito honesta, assim, um terror com propriedade. Eu fiquei pensando, né, se a gente vai ter mais filmes de Hellboy nessa linha. Fiquei maluco pra ir atrás dos quadrinhos. O primeiro omnibus do Hellboy eu peguei emprestado pra ler, pra conhecer o personagem. Joguei alguns jogos de videogame, né, é uma figura muito marcante o Hellboy. Mas esse aqui é difícil, né? O filme do Guillermo Del Toro, no período pré-Marvel, pré-MCU, etc e tal, ele entrega uma experiência, assim, completa, né? De caracterização, uma história, o vilão, todas essas figuras bizarras do BPRD e tal. Assim, a impressão que dá é como se fosse uma história paralela, assim, um spin-off. O terror conversa muito com isso. Ter o envolvimento do Mike Mignola, do criador do Hellboy, na produção e no roteiro, certamente influencia com a coisa toda. Afinal de contas, ele mesmo não gosta dos outros 3 filmes de Hellboy, inclusive dos Guillermo Del Toro, e nesse aqui ele teve envolvimento. Então, se essa é a visão do Mike Mignola para uma versão cinematográfica do Hellboy, rapaz, que maravilha! Que ele se envolva com mais filmes, que a gente tenha mais filmes de Hellboy no cinema, de terror, de baixo orçamento, porque funcionou. Esse aqui é um caminho alternativo, tangencial, que eu acho que muito filme de super-herói pode seguir. Outra coisa curiosa também, desconheço o personagem do Motoqueiro Fantasma, só conheço assim a figura, né, mas não conheço a fundo os quadrinhos. E o diretor desse filme aqui, Brian Taylor, ele também dirigiu o segundo filme do Motoqueiro Fantasma, O Espírito de Vingança. Eu sei que tem 2 ali também com o Nicolas Cage, então dá pra ver que ele tem aí uma amizade forte com o Nicolas Cage. Hellboy Homem Torto, ficou curioso para assistir, recomendo que você vá assistir. Caso você já tenha visto, vamos conversar sobre. É isso aí, beijo, tchau.